Quem é Deus? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem fé e acredita que existe um Deus. Acredita no Deus que está em seu coração. Ao longo do tempo, em lugares diferentes, as pessoas vieram a crer em tantos deuses diferentes, em centenas ou até milhares. É possível que existam tantos? Definitivamente não. Quantos, então, existem, e quem é o Deus verdadeiro? Nenhuma figura famosa ou importante pode dar uma resposta clara a isso, pois nenhum humano pode ver Deus nem entrar em contato direto com ele. Cada pessoa tem uma duração de vida curta, e o que ela experimenta e testemunha é muito limitado. Quem, então, pode dar testemunho claro de Deus? Os que podem são poucos e raros. Conhecemos a Bíblia como a obra mais clássica e autoritária que dá testemunho de Deus. Ela contém o testemunho de que Deus criou tudo, e, desde a criação da humanidade, Ele nunca parou de orientar a vida do homem na terra. Ele emitiu leis e mandamentos para o homem, e ela dá testemunho também de Deus na carne, que o Senhor Jesus veio para redimir a humanidade. Ela profetiza o retorno de Deus nos últimos dias para fazer a obra de julgamento para salvar plenamente a humanidade e levar o homem para um destino lindo. Então, está claro que o Deus testificado pela Bíblia é o Criador, o único Deus verdadeiro. Isso é bem fundamentado. Alguns perguntam: quem é realmente esse Deus do qual a Bíblia testifica? Qual é seu nome? Como devemos chamá-lo? Ele era chamado de Jeová, mais tarde, na carne, era chamado de Senhor Jesus, então Apocalipse profetiza a vinda do Todo-Poderoso nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso. Esse Deus é aquele que criou o céu, a terra, todas as coisas e a humanidade. Ele é o único Deus verdadeiro que sempre tem guiado e salvado a humanidade. Ele é eterno, é soberano sobre tudo e governa sobre tudo. Assim, qualquer um além desse Criador e único Deus verdadeiro é um Deus falso. Satanás é um Deus falso, e aqueles anjos caídos que o seguiram estão personificando deuses para enganar as pessoas, sem exceção. Buda, por exemplo, Guanyin e o imperador de Jade do taoísmo são deuses falsos. Há muitos outros falsos deuses, tais como os ordenados por imperadores do passado, e não há necessidade de falar sobre os deuses de outras religiões. Por que dizemos que eles são deuses falsos? Porque eles não criaram tudo no céu e na terra, nem criaram a humanidade. Essa é a evidência mais sensata. Todos aqueles que não são capazes de criar todas as coisas, de governar sobre tudo, são deuses falsos. Você acha que um Deus falso ousaria reivindicar que todas as coisas foram criadas por ele? Não. E quanto aos seres humanos? Ele não ousaria. Ele ousaria alegar que pode salvar a humanidade de Satanás? Definitivamente não. Quando os desastres vierem, se você apelar a um Deus falso, ele aparecerá. Ele não conseguirá, se ele se esconderá, certo? Podemos ver então que deuses falsos não podem salvar a humanidade, e acreditar neles é fé em vão. Acreditar neles será suicídio e só pode terminar com você afundando em destruição. É por isso que a importância de determinar quem é o Deus real, o Senhor que criou tudo, não pode ser exagerada. Vejamos o que diz Gênesis 1h01. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo na Bíblia. Isso é incrivelmente autoritário e significativo. Compartilha o mistério de que Deus criou o céu, a terra e todas as coisas com a humanidade. Gênesis é também um registro da criação da luz e do ar por Deus com suas palavras, como também de todos os animais e plantas e da criação do homem com suas próprias mãos. Deus criou todas as coisas, e Ele sustenta e nutre todas as coisas. Ele nos dá tudo para nossa sobrevivência. A humanidade e todas as outras coisas vivas sobrevivem sob as leis ordenadas por Deus. Isso é o poder e a autoridade singulares do Criador e algo que nenhum humano, anjo ou espírito maligno de Satanás jamais poderia possuir ou alcançar. Podemos dizer com certeza que o único capaz de criar todas as coisas e a humanidade é o Criador, o único Deus verdadeiro. Deus criou todas as coisas, e Ele criou a humanidade. Ele governa sobre tudo.
Entretanto, ele está liderando e salvando toda a humanidade. Vejamos o que é dito na Bíblia. No início, Deus criou a humanidade, e depois de Adão e Eva terem sido tentados por Satanás, o homem viveu em pecado. Os descendentes de Adão e Eva se multiplicaram na terra, mas eles não sabiam como viver nem como adorar o Deus verdadeiro. Com base em seu plano de gerenciamento, Deus iniciou sua obra da Era da Lei, emitindo as leis e mandamentos, ensinando à humanidade o que era pecado, o que ela deveria e não deveria fazer, para que soubesse como viver e como adorar Deus Jeová. Foi assim que Deus guiou a humanidade para a trilha certa da vida. No fim da Era da Lei, a humanidade estava tão corrompida por Satanás que não conseguia seguir a lei e estava pecando cada vez mais. Não havia nem ofertas pelo pecado suficientes a serem dadas. Toda a humanidade seria condenada e morta sob a lei se isso continuasse. Para salvar a humanidade, Deus se tornou carne como o Senhor Jesus. Ele foi pessoalmente crucificado pela humanidade como nossa oferta pelo pecado, tomando sobre si os pecados do homem. Depois disso, ninguém precisou fazer ofertas pelos seus pecados. Contanto que acreditasse, confessasse e se arrependesse ao Senhor, seus pecados eram perdoados, e ele podia vir para diante de Deus para desfrutar de tudo com que ele o tinha agraciado. Sem a oferta pelo pecado do Senhor Jesus, todos teriam sido condenados e mortos sob a lei, e seria impossível estarmos aqui hoje. Assim, sabemos que o Senhor Jesus é o Redentor de toda a humanidade, a aparição do único Deus verdadeiro. Seu Espírito é o Espírito de Deus Jeová. Ele é a aparição de Deus Jeová na carne. Em termos mais casuais, Deus Jeová veio para o mundo como um homem para redimir a humanidade, e ele é o único Deus verdadeiro. Na Era da Graça, o Senhor Jesus fez a obra de redenção, e os pecados de todos que acreditavam no Senhor foram perdoados. Apesar de desfrutar da paz e da alegria do perdão dos pecados e de toda a graça que Deus concede ao homem, a humanidade nunca deixou de pecar. As pessoas vivem num ciclo de pecar, confessar e pecar de novo. Não alcançaram santidade nem se tornaram dignas de entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus prometeu que ele voltaria nos últimos dias para salvar o homem do pecado e purificá-lo, a fim de levá-lo para o seu reino. Assim como prometeu, Deus veio agora pessoalmente para a terra na carne. Ele é Deus Todo-Poderoso, está expressando a verdade e fazendo sua obra de julgamento dos últimos dias. Deus Todo-Poderoso professou milhões de palavras, revelando os mistérios do plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus e dizendo à humanidade tudo sobre a raiz do pecado e da resistência do homem a Deus, como Satanás corrompe o homem, como Deus opera passo a passo para salvar o homem, como praticar a fé para ser purificado e entrar no seu reino, como alcançar submissão e amor a Deus, e o desfecho e destino final de cada tipo de pessoa. Existe uma variedade tão rica nas verdades professadas por Deus Todo-Poderoso, nada falta. Vendo quantas verdades Deus Todo-Poderoso expressou, podemos confirmar que ele é o Senhor Jesus retornado, pois o Senhor profetizou. Você sabe quem é Jesus? Há muitas teorias, mas apenas uma verdade: Cristo é o Filho de Deus. Ele é a maior boa nova que o mundo já ouviu. Ele é o Salvador das nossas almas e o único caminho para o Pai. Somente nele está a fonte de toda a vida.